Boa noite, meus amados, e boa noite, minhas amadas. Na nossa sagrada noite de hoje, eu vos trago mais uma abençoada mensagem, e sejam todos mais do que bem-vindos a ela. Na nossa santíssima noite de hoje, nós nos encontramos no livro de João, em seu capítulo de número 12, e em seu verso de número 48, que assim se escreve: Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, essa o há de julgar no último dia. Neste verso, o nosso Deus perfeito fala sobre as pessoas que o rejeitam, as pessoas que ignoram a sua palavra. Ele fala sobre as pessoas que preferem o caminho do erro do que o seu caminho. Deus fala dessas pessoas e fala sobre o julgamento que elas hão de passar por no dia do juízo final. Pessoas que rejeitam a Deus, pessoas que ignoram a palavra de Deus, pessoas que preferem o caminho do erro do que o caminho do Pai, não são julgadas por alguém, mas sim por algo. Segundo este verso, aqueles que recusam a Deus, que rejeitam a sua palavra, que ignoram seus caminhos e preferem o erro, são julgados pela palavra de Deus. São julgados pela justiça de Deus. A pergunta em si não é quem, e sim o que. O que será responsável pelo julgamento daqueles que vivem pelo erro e não por Deus? A palavra. Mas como a palavra pode julgar alguém? Na palavra de Deus, existem os dizeres do Senhor, existem os ensinamentos do Senhor, existem os mandamentos do Senhor, existem aquelas coisas que não são do agrado dele, existem aquelas coisas que não agradam o seu coração, que não deixam o seu coração feliz. Existe aquilo que se deve fazer e aquilo que não se deve fazer. E com base na noção desses princípios, pode-se, por parte da palavra de Deus, julgar alguém. Porque na palavra de Deus consiste tudo aquilo que Deus nos ensinou. Então, por meio do conhecimento, por meio da existência do que Deus nos ensinou, pode-se julgar aqueles que contrariam o que Deus nos ensinou, que fazem coisas contrárias aos ensinamentos de Deus e que procuram o erro e tudo aquilo que é inverso a Deus. Assim que a palavra julga as pessoas, pois nela existe tudo que Deus nos ensinou. Por meio do conhecimento disso, pode-se julgar alguém que faz o completo inverso. Amém? Nós não podemos ser essas pessoas que rejeitam a Deus, que recusam a Deus, que rejeitam a sua palavra, que ignoram seus caminhos. Nós não podemos ser essas pessoas. Nós temos que ser os filhos de verdade de Deus. Temos que ser os servos fiéis de Deus. Aqueles que sempre estão na presença do Pai. Aqueles que sempre escutam a palavra do Pai. Aqueles que sempre andam pelos caminhos do Pai. Caso nós formos ao contrário disso, nós seremos julgados da maneira como merecermos pela palavra do único que é santo, do único que salva, do único que realmente é Deus. Nós seremos julgados da forma como merecermos. Será uma forma ruim, seguida de consequências ruins, caso nós sejamos as pessoas citadas neste verso. E será um julgamento bom, seguido de consequências boas, caso nós sejamos o inverso das pessoas citadas neste verso. Amém? Graças a Deus? Nunca, nunca, nunca devemos rejeitar a Deus. Nunca devemos recusar a Deus. Jamais
devemos rejeitar a sua palavra, pois ela nos ensina, ela nos traz lições, ela molda o nosso caráter, ela molda o nosso espírito e nos ajuda a viver a vida da melhor maneira. E menos ainda devemos ignorar os caminhos de Deus, pois esses são os melhores, esses são os que mais compensam, esses são os que levam para a salvação. Amém? Graças a Deus. Vamos para a nossa sagrada oração dessa santíssima noite. Senhor, amado Deus, soberano e querido Pai, em nome do teu santíssimo amado Filho, Senhor Jesus Cristo, neste momento sagrado e benigno de oração, eu gostaria de orar, Senhor, e primeiramente te agradecer pelo dia de hoje. Foi um dia maravilhoso, foi um dia muito bom. Gostaria de te agradecer por ter me mantido seguro até aqui. Gostaria de te agradecer por ter mantido a minha família segura até aqui. Gostaria de te agradecer, Senhor, por todos que aqui estão neste momento. Gostaria de te agradecer por mais uma oportunidade de viver mais um dia, mais uma oportunidade de me encontrar aqui, passando a tua palavra para os teus filhos. E também, Senhor, gostaria de te suplicar que nós possamos, ó Pai, ser o inverso dessas pessoas citadas pelo Senhor neste verso. Que nós possamos andar nos teus caminhos, sempre, 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 com as nossas vidas na tua presença, sempre te amar, sempre te respeitar e sempre te ter em nossos corações e também sempre, sempre, sempre guardar a sua palavra junto conosco. Que nós possamos, ó Pai, fazer as coisas conforme a tua palavra diz, conforme o Senhor diz, conforme o Senhor ensina. Que nós possamos seguir tudo aquilo que é da tua vontade, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Que nós possamos fazer apenas as coisas certas, Senhor, e deixar de lado tudo aquilo que seja errado, deixar de lado tudo aquilo que entristeça o Senhor e te contrarie. Que nós possamos agir da maneira correta para conseguirmos a salvação, para sermos julgados de uma forma boa, que será a forma como mereceremos, caso agirmos da maneira certa. Que nós possamos andar pelos teus caminhos, Senhor, e viver essa vida da melhor maneira, da maneira do Senhor. Que nós possamos fazer o bem, fazer sempre as coisas certas, até o último dia de nossas vidas. É assim que eu oro em nome do teu santíssimo amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Um beijão a todos. Lembre-se, não sejam como estes que são citados aqui, pois você será julgado de uma maneira ruim, seguida de consequências ruins, pela palavra do Senhor, que é justa e é feita pelo perfeito, é feita pelo santo, o único Deus de verdade, o único que pode nos salvar. Lutem pelos seus sonhos, acreditem nos seus pedidos e tenham um restante de dia e um dia de amanhã abençoados por Deus.